Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do Mestre Jesus envolva cada um de nós na noite de hoje, trazendo a mensagem de Jesus para cada um de nós. Há cerca de 2024 anos atrás, a espiritualidade superior já se fazia presente no nosso mundo de prova e de expiações. Antes da vinda de Jesus, já espíritos de níveis elevados já se faziam presente no nosso meio, preparando a vinda do Messias, do Salvador. Quando o Império Romano se encontrava em situações difíceis com aqueles povos que lá viviam, sequiosos de justiça, de alguém que viesse trazer a paz, porque até então viviam sendo escravizados, subjugado pelos reis da época, e eles desejavam essa salvação ou este Salvador já anunciado pelos profetas. Por isso, esses espíritos antecederam a vinda de Jesus para justamente preparar aquele povo para esse efeito de grande profundidade espiritual. E há 2024 anos atrás, encarna neste orbe aquele que seria e que é o caminho, a verdade e a vida, nos trazendo o grande exemplo de humildade e de amor, de simplicidade, quando encarna em uma manjedoura. A manjedoura, para quem não conhece, é simplesmente um coxo de madeira, aonde ali se alimentava, colocava-se o alimento para os animais. E dentro daquele estábulo encontrava as palhas aonde os animais dormiam. E ali Maria recebe Jesus, seu filho amado. Improvisado foi em palhas, forrado aquele coxo, aonde foi feito um berço, do qual ali o menino Jesus encarnou no nosso meio. Nessa passagem, ele mostra para nós o exemplo da humildade que ele poderia ter reencarnado em um palácio com os reis da época. Esse não foi o objetivo do qual Jesus veio até nós. Da mesma forma, pensavam que Jesus viria com um grande exército, dominador, como era de hábito do povo naquela época, para combater o Império Romano. Mas Jesus, na sua humildade e simplicidade, nos trouxe a paz. Através do seu amor, do seu exemplo e dos seus ensinamentos, nos mostrando que a vida não é material, que a vida não é o palácio, não é o poder, e que ele veio não foi
para se dominar ou dominar pela força, mas sim pela sua moral, a sua moral espiritual, que ele trazia consigo, espírito mais elevado que tivemos aqui neste mundo, no nosso planeta Terra, sendo ele o guia e modelo de todos nós, de toda a humanidade, nos mostrando o caminho correto do qual devemos seguir, pois ele mesmo próprio nos disse para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e que ninguém irá ao Pai a não ser por mim, pelos seus ensinamentos, pelo seu exemplo, porque ele era o próprio Evangelho vivo no nosso meio, nos libertando dessa escravidão do qual este povo já vivia. Talvez nós estivéssemos vivendo naquele meio também. Nos libertando para que pensamos melhor na realidade da vida. E até hoje ainda nós nos escravizamos e somos prisioneiros de nós mesmos, porque não entendemos ainda a mensagem do Cristo. Então este tema, em teu Natal, o que queres que eu faça, Jesus? Este é um tema convidativo, que ele é provocante, é para nós analisar. Confesso a vocês, meus irmãos, que quando eu me encontrava na minha sala de estudo e pedia a espiritualidade amiga para um tema que viesse ao nosso encontro para uma reflexão no nosso ciclo de palestras espírita da nossa Casa Missionários da Luz, durante o mês de dezembro. E durante 2 semanas, eu pedia imediato, sem eu perceber, o amigo espiritual me pede, escreva. E eu escrevi. E este foi o tema solicitado. E a partir daquele momento, foi um grande desafio já para mim mesmo. Este convite para que nós faça essa reflexão. Em teu Natal, o que queres que eu faça, Jesus? Que não devemos mais fazer essa pergunta para Jesus. É Jesus que deve fazer e faz essa pergunta para nós mesmos. No meu Natal, o que estás fazendo para mim? É o contrário. Não é nós perguntar para o Cristo, porque ele já respondeu para nós no seu Evangelho. Ele já respondeu para nós quando esteve no nosso meio há 2024 anos atrás. E o que é que nos falta ainda? Nos deparamos com situações diversas diariamente na nossa vida. Irmãos nossos perambulando diante de nós pelas ruas, dentro dos nossos lares. As grandes necessidades já começam dentro da família, dentro do nosso ambiente de trabalho. Por toda parte, nós somos desafiados a nós mesmos. O que queres que eu faça, Senhor? Certo dia, eu estava diante da minha casa e observava um jovem com um carrinho de reciclagem, virando o latão para encontrar alguma coisa para levar.
E ele, olhando para mim, se direcionou e disse: Senhor, eu gostaria que o Senhor me desse uma atenção, se assim fosse possível. Eu não sou ladrão, Senhor, eu não sou malandro, eu não sou drogado, eu sou apenas um trabalhador. Uma pessoa que veio da serra junto com a esposa. Tenho um filho de 9 anos. Estou passando por dificuldade. Moro aqui em Palhoça, no bairro Caminho Novo. E até agora eu não encontrei trabalho. Eu trabalhava na roça. Eu vivia uma situação razoável, mas a minha esposa achava por bem que nós viéssemos para uma cidade grande, porque aí o meio seria melhor para nós, principalmente a educação do nosso filho. Mas, Senhor, até agora não encontrei nada. Procuro, mas ninguém me dá trabalho. Senhor, o Senhor tem alguma coisa para me oferecer, não de alimento, mas de trabalho, que eu possa fazer, cortar uma grama, fazer alguma coisa de pedreiro, porque eu trabalho, enfim, relatou várias situações. Senti nos olhos daquele jovem as lágrimas correr e a sinceridade do qual ele nos passava. Eu disse: meu irmão, confia em Deus em primeiro lugar. Não desista de ti mesmo, porque Deus vai te amparar e tu vais conseguir um trabalho. E perguntei a ele: como é que tu te dirige para procurar o trabalho? Como é que tu te apresenta? Do jeito que eu estou, Senhor. E eu observei nele, sem camisa, um jovem da cor negra, uma sandalinha nos pés, arrebentada, sujo, com grandes dificuldades até de conversar. Eu disse: não, meu irmão, tu vai mudar de atitude para procurar este trabalho. Você toma um banho, amanhã veste uma roupinha das melhores que tu tiver. Se tu não tiver, vem aqui que eu te dou para ti. Tens documentos? Tenho, Senhor. Carteira do trabalho? Tenho. Identidade? Tenho. Então vai, que tu vais conseguir. Se tu não conseguires, venha a mim mais uma vez, porque eu sei que se tu não voltar, é porque tu conseguiste. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo um mundo hipócrita. Nós estamos vivendo um mundo racista e preconceituoso. Por isso que quando se depara irmãos dessa ordem diante de nós, o primeiro pensamento é o julgamento. O julgamento crítico em relação às situações dessa ordem, sem se dar conta que aquele que pede pelo menos uma atenção, como esse jovem pediu, eu estou pedindo trabalho. Eu estou dizendo para o Senhor a minha situação. Ele não estava roubando. Ele estava em uma situação de trabalho, de acordo com aquilo que ele estava fazendo. Por isso que eu disse, o mundo preconceituoso que temos ainda e de racista, quando tu te apresenta dessa forma, há um julgamento. Não há um conceito de amor àquela pessoa, àquele irmão que está ali. E eu lembrei que também eu tive a minha empresa e muitos funcionários meus vieram de situação dessa ordem. Me emociono porque lembro quanto desses irmãos
me procuravam no meu trabalho e eu empregava. Passava por um período de experiência e eram criaturas maravilhosas, irmãos, amigos. Eram tratados com amor, com carinho, com respeito, sem preconceito. E quando eu não tinha, eu direcionava a outros companheiros que tinham condições de empregá-lo. Então, meus irmãos, o que Jesus espera de nós neste Natal? É levar as nossas crianças para o shopping center? Para sentar no colo do Papai Noel? Para ganhar uma simples balinha? Iludir as crianças e o jovem sem uma educação religiosa, ensinar que o Natal é justamente este que está aqui. Este é o Natal de Jesus. E o que queres que eu te faça, Senhor, neste Natal? Comece por ti mesmo. Comece por nós mesmos, fazendo uma reflexão. O que é que eu fiz durante este ano de 2024? O que é que eu ofereci a Jesus em benefício do meu irmão que bateu na minha porta? Em benefício daqueles irmãos que perambulam pelas ruas, pedindo um pão, um agasalho, sem um teto, sem um ombro amigo, sem alguém que estende a mão. São os invisíveis das sarjetas, das calçadas, porque cada um desses irmãos traz consigo seus conflitos internos, as suas dificuldades, problemas familiares que não conseguiram superar e vivem perambulando pelas ruas, chorando, desabafando, esperando alguém que escute, mas não alguém que condene, porque ninguém tem esse direito de fazer julgamento dos nossos irmãos, em hipótese nenhuma. Não foi esse o objetivo do qual Jesus veio, nos libertar da escravidão material de 2024 anos atrás. Foi nos libertar dessa escravidão que ainda carregamos em nós, o egoísmo, que é a chaga terrível da humanidade. Falava sobre as crianças, que nós devemos começar a educar os nossos filhos, explicando para eles e orientando quem é Jesus. E o que significa o Natal? Dizer para eles que o Natal não é do Papai Noel, que é totalmente material, que o Natal é o nascimento de Jesus, é a vinda de Jesus no nosso meio. A mídia, a televisão está cercada de propagandas materiais. A correria, o desespero no comércio de todas as ordens, o desequilíbrio das pessoas, disputando brinquedos, roupas, vestes, comidas, bebidas, foguetórios, aplausos, elogios, troca de presente, mas esquecemos do Natal de Jesus. Lembram, meus irmãos, há 74 anos atrás, um dos exemplos que deixou a nossa mãe com seus 7 filhos,
que nesta época de Natal era a época mais feliz da vida dela, porque ela recebia os seus filhos com tanto amor. Da mesma forma, meu pai. Ela dizia: vai meu filho, corte uma árvore. E naquela época tinha muita araucária, que hoje não pode se cortar. Mas tinha que ser um pinheiro deste. Nós morávamos num casarão antigo que era do meu avô. Então tinha um pé direito bem alto, mais de 3 metros de altura, 4 metros. E ali, no meio daquele salão, era feito o presépio para receber Jesus. Aquela árvore era toda decorada com barba de velho, para aqueles mais antigos sabem o que é, que dá nas árvores mais antigas. Então ali era enfeitada e também com casquinha de ovos, que simbolizava as bolinhas do Natal. E ali também era botado catiçais com velinhas, porque não existia luz elétrica, então era toda iluminada com catiçaizinhos pequenos e com velinhas coloridas. Embaixo da árvore fazia justamente o que está aqui, uma manjedoura. E ali era colocado simbolicamente um bonequinho, simbolizando Jesus menino. E todas as noites ela reunia seus filhos para orar e explicar o que significava o Natal de Jesus. E depois a gente ia dormir. Na véspera de Natal, no dia de 24, era um desejo imenso para chegar aquela noite e receber o presente do menino Jesus. Era colocado pratinhos com capim, às vezes colocado folhinhas de flores, e colocavam na direção da porta aqueles granitozinhos de capim, para que o burrinho do menino Jesus viesse comer. E ali, na véspera, que era no dia 24, ela reunia mais uma vez em oração para receber Jesus dentro do seu lar, porque aí deixava de ser casa, seria um lar realmente, porque esperavam por Jesus. Iam dormir mais cedo, mais ansiosos, para que chegasse no dia de amanhã, que era o dia 25, para receber um singelo presentinho. E assim acontecia. Era uma correria para ver o que Jesus deixou no seu presépio. O que ele trouxe. E nós víamos depois aqueles capinzinhos até a porta e acreditavam que realmente Jesus entrou na nossa casa. E realmente Jesus entrou, porque existia ali amor. Muitas vezes era um brinquedinho simples, uma roupinha simples, que aquilo era programado durante o ano para conseguir algo para oferecer para o seu filho. Mas muitos que não tinham, e as suas próprias mães o abraçavam, os seus filhos, e diziam: a única coisa que eu tenho, meu filho, é te dar um abraço, porque eu te amo. É o amor da mãe para ti. Que ter, meus irmãos, que ter este Natal. Este Natal acabou por quê? O que queres que eu te faça, Senhor, neste Natal? O que queres, Jesus? Vá ao encontro daquele desvalido que bate na tua porta
que pede um pão, uma atenção, o respeito, o carinho, oriente. Pense nos nossos velhinhos, nos asilos que muitas vezes foram esquecidos pelos seus familiares. Pense nos nossos irmãos que estão no presídio. É isso que Jesus está dizendo. Eu espero de vocês, é isto, meus irmãos. Procure aqueles que vocês abandonaram, esqueceram, aquele pai que perdeu a esperança, aquele pai também que não perdoa seu filho, sua filha, que abandonou, aquele filho e aquela filha ingrata que abandonou seu lar, abandonou seus pais. Aonde que anda? Vá ao encontro, ore por eles. O perdão, que na noite de Natal, que neste Natal haja perdão dentro da própria família. As mágoas, os ressentimentos. Perdoe, como Jesus disse a Pedro: Senhor, quantas vezes tenho que perdoar aquele que me ofende? 7 vezes? Não, Pedro, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Perdoar é para sempre. Então, que na noite de Natal, quando estivermos com a nossa mesa farta, reunido com a família, não pense somente de um lado egoísta, mas pense naquele que está no teu lado. Às vezes é o teu vizinho, ou na rua, ou no outro lado da rua, ou no bairro que você mora, que está passando por necessidade, por dificuldade. Leve algo daquela fartura que muitas vezes vai para o lixo. Vejam que aquele irmão que está lá não tem um pão para comer. E muitas vezes não é o pão material, é o pão espiritual. Aquela mãe, aquele pai que perdeu um ente querido, que perdeu seu filho amado, que na realidade ninguém perde ninguém, mas pela falta do conhecimento entra em desespero e em depressão. Aquele nosso irmão que se encontra na UTI do hospital, aqueles irmãos que estão nas emergências dos hospitais na noite de Natal, sofrendo dores, aquele irmão que se encontra nos seus presídios internos, aqueles irmãos que se encontram em conflito dentro do seu próprio lar. Pensamos nesses nossos irmãos e oramos. Oramos pela paz no mundo, que ainda vivenciamos diariamente tantos conflitos, tanta guerra, dominado pelos governantes das nações por causa da vaidade e do orgulho. Pensamos nisso, meus irmãos, para que tenhamos um ano de paz, um ano feliz, com a nossa consciência tranquila, mas devemos estar tranquilo, em paz, porque fizemos algo por alguém. Em primeiro lugar, começamos dentro de nós mesmos. Como é que eu posso amar o meu próximo? Como disse Jesus, amarás o próximo como a ti mesmo. Mas, em primeiro lugar, amarás a Deus. Mas eu, para amar a Deus e me amar, eu tenho que fazer essa reflexão. O que é que eu estou fazendo de mim mesmo? Eu tenho que primeiro me amar para poder amar o meu irmão. Porque se eu não me amo, eu não tenho condições de amar o próximo. Eu sou uma pessoa egoísta, revoltada, complicada.
cheio de conflito. Então eu tenho que trabalhar em primeiro lugar o eu, um ser espiritual, um filho de Deus que eu sou. Este foi o convite de Jesus no Sermão da Montanha, aquele belíssimo encontro, grande exemplo, bem-aventurados os aflitos, aqueles que sofrem perseguição, aqueles que vivem a sua vida de cabeça erguida, consciente do seu dever, consciente que nós estamos aqui, meus irmãos, de passagem. Como disse o Cristo, meu reino não é deste mundo, assim como não é de nenhum de nós. O nosso reino não é daqui. O nosso mundo não é daqui. O nosso mundo é espiritual. Por que tanta dificuldade para compreender que é de lá que nós viemos e estamos estagiando numa experiência material e voltaremos para a mesma casa do qual nós viemos, a nossa verdadeira morada, como disse Jesus. Tenhamos essa consciência, meus irmãos, que amanhã nós não estaremos mais aqui, que quando nós viemos para aqui, passar por um curto período, por mais longo que a gente se depare, até 100 anos ou mais, mas isso na escala evolutiva e espiritual é uma fração de segundo. E o que é que nós estamos fazendo aqui? Apegando-se às coisas materiais como posse? Foi isso? Não. Jesus nos convida para estender a mão para o nosso próximo, o nosso necessitado. E muitas vezes, para não dizer na maioria das vezes, está no nosso lar. É a nossa companheira, é o nosso companheiro, é o nosso filho, é o nosso irmão. Está dentro do nosso lar. É aquele filho que achamos complicado, que muitos dizem que é a ovelha negra da família. Não é não, meu irmão. Aquele que está dentro do nosso lar, com dificuldade, é nosso irmão. É filho de Deus como nós. Que Jesus, que Deus colocou à nossa guarda temporariamente, porque são consequências muitas vezes dos nossos maus atos de outras vidas. E nos dá a oportunidade para existir no nosso meio ali o perdão, a tolerância, a compreensão, a caridade com aquele filho que sofre. Porque aquilo ali é um filho de Deus, que Deus colocou no nosso caminho. Então comece dentro do nosso lar. O que queres que eu te faça, Senhor, neste Natal? Começa dentro de ti mesmo. Começa dentro de ti, te preparando para o ano que está vindo, 2025, para que tenhamos um ano de paz, que tanto desejamos. Feliz Natal, de muita paz e muita luz. Não é isso que nós dissemos? Mas para ter essa paz, essa luz, e que Deus o abençoe, nós primeiro temos que preparar esta luz em nós, como disse Jesus. Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Então, isso significa dizer que esta luz já existe em nós. Ele deu essa afirmativa para nós. Essa luz já existe em nós. Basta nós trabalhar essa luz.
para que ela brilhe. O exemplo, os passos que eu der, certo, eu vou iluminar o meu irmão que está no meu lado, pela minha atitude, pelo meu exemplo, pelas minhas palavras, principalmente o exemplo, porque as palavras às vezes convencem, mas o exemplo arrasta. Jesus nos ensinou pelo exemplo e pela palavra. Esse foi o objetivo do qual o nosso mestre e amigo esteve e continua no nosso meio. Façamos, meus irmãos, um Feliz Natal. Um Feliz Natal, assim como veio o menino Jesus. Reúna a sua família em prece, na manjedoura do seu próprio coração, e diga a Jesus: obrigado, Jesus, pela tua vinda até nós, pelo teu exemplo, pelos teus ensinamentos. E ele deixou um recado para nós: quando estiveres aflito, sobrecarregado, achando que o teu fardo está tão pesado que tu não consegues carregar, vinde a mim, vem até mim, que eu te aliviarei. Porque eu sou o caminho, porque eu sou a verdade, porque eu sou a vida, e ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim. Vamos ao encontro de Jesus, meus irmãos. Neste Natal, Ele espera por cada um de nós com seus braços abertos. Agradeço a bondade, o carinho, as vibrações, a energia que esses espíritos amigos derramam em cada um de nós. Agradeço a presença do meu amigo espiritual no meu lado e que a luz que aqui envolve a todos, envolva também, meus irmãos, na sua caminhada nesse ano de 2025. Um Feliz Natal a todos e um ano de muita paz e muita luz. Muito obrigado.